A China tem a maior população do planeta, com perto de 1,5 bilhão de habitantes. Mas você sabia que até o início da segunda metade do século passado, a taxa de crescimento chinês era negativa? A China só começou a crescer mesmo a partir dos anos 60 do século XX, quando a taxa de crescimento atingiu o ápice. Observe o gráfico. Entre os séculos 19 e 20, a China passou por um amplo processo emigratório. Os chineses saíam do país por conta de corrupção, fome, guerra e até mesmo por conta de oportunidades econômicas no exterior. Com a Revolução Chinesa e a estabilização política e econômica, os chineses retornaram ou mantiveram-se no país. Por isso, você observa o aumento da população entre os anos 50 e 70 aproximadamente. Só que a população estava crescendo muito e os governos estavam preocupados com essa dinâmica demográfica, com essa explosão demográfica. Será que seriam muitas bocas para alimentar? A verdade é que havia um movimento internacional de tentar reduzir as taxas de natalidade de todos os países pobres a partir da segunda metade do século XX. E na China não foi diferente. Na década de 70, a China lançou a política de filho único por casal para tentar controlar a alta taxa de natalidade da época. Como o próprio nome indica, a proposta era restringir a maioria dos casais que poderiam ter apenas um filho. Havia um sistema de multas para os infratores e muitas vezes até abortos forçados. Para você ter uma noção, funcionários públicos ou de organizações afiliadas ao governo, incluindo universidades, corriam o risco de perder seus empregos se descobrisse que tinham mais de um filho. A política levou a abortos seletivos de sexo ou infanticídio voltado para as meninas. Por quê? Na China, quem cuida dos pais na velhice são os filhos homens. Reparou como a cultura determina a questão demográfica no país? A China tem uma grande população e com maioria masculina. Bom para a guerra, não é mesmo? É o que temem as nações ocidentais. A militarização chinesa no mundo contemporâneo é um medo constante. Olha a treta. Bem, voltamos ao gráfico. O que aconteceu é que o número de nascimentos se reduziu consideravelmente, a ponto da China entender que era preciso acabar com essa política. Afinal, a população idosa está aumentando, enquanto o número de jovens prontos para o mercado de trabalho começou a diminuir. A China oficialmente encerrou sua política de filho único em 2016 com a assinatura da lei que permite que todos os casais tenham um segundo filho na tentativa de lidar com o envelhecimento da população e a redução da força de trabalho. Em 2020, para você ter uma noção, a taxa de fecundidade da China era em torno de 1,3 filho por mulher, abaixo do nível de reposição que deveria ser 2,1, necessário para que você tenha uma população estável. Olha a treta! Mas você acha que a mulherada jovem quer ter filhos? Claro que não! A mulherada jovem chinesa não quer mais ter filhos. A falta de creches, a preços acessíveis, o aumento do custo de vida e a própria quantidade de horas trabalhadas têm sido citados como alguns motivos para isso, fazendo com que muitos jovens chineses pensem 2 vezes antes de ter um bebê. E aí, como encorajar os casais a terem mais filhos? Já há algumas mobilizações feitas pelo governo chinês, como reformar o sistema educacional. Também há sugestões de ajustar as atuais políticas fundiárias para aumentar a oferta de terras e diminuir o preço das moradias.
É um grande país, não é mesmo? Muita terra. Oferecer subsídios habitacionais para a família com criança. E mais, promover a igualdade de gênero para construir uma sociedade amiga das mulheres. Também há sugestões de promoção de modelo de trabalho flexível, completando o bem-estar social para que as famílias monoparentais possam ter acesso, legalizando a reprodução assistida. Mas será que o dinheiro seria melhor empregado coletivamente construindo mais jardins de infância? Aqueles que seriam mais acessíveis ou com um sistema de educação mais justo para a sociedade? Seria uma forma de obter uma taxa de fecundidade talvez estável e sustentável. Vamos ver, o que vai acontecer daqui para frente.